Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance cada um dos corações aqui presentes e também aqueles que em algum momento da história acessem esse vídeo de uma manhã, de uma tarde, de um dia na presença do Senhor. Graças a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade, pelo esforço dos irmãos, em especial do pastor Flávio, pastor Nilson, em poder nos acolher aqui, em poder nos dar um tempo para compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito ali na nossa igreja, mas também no estado de São Paulo todo, no Brasil e no mundo, porque o projeto da Igreja Multiplicadora, que era para ser um projeto de plantação de igrejas para missões nacionais, em outras palavras, vazou e derramou sobre a vida das igrejas e tem nos ajudado a voltarmos aos princípios da igreja neotestamentária, da igreja primitiva. Então nós louvamos ao Senhor pelo que Ele tem feito nesses últimos anos, né? Tem 8 anos que eu tive contato com a Igreja Multiplicadora, e o Senhor me deu a honra de já há algum tempo estar coordenando o estado de São Paulo. Então, em cada período eu estou num lugar, apesar de ser pastor de igreja local, e estar aqui de volta em Sorocaba, para mim é um presente. Eu acho que tem uns 20, alguma coisa, anos que eu estive aqui. Então isso mostra que eu não sou tão novo assim, não é? Eu tenho 44 anos de idade, mas comecei cedo no ministério, entreguei a vida para Jesus com 4, fui batizado com 8, com 17 já estava no ministério, com 20 já estava indo para o Piauí, Maranhão, Bahia, trabalhei em mais de 12 estados e tive o privilégio de andar o trecho juntamente com a minha esposa, até que nasceu o primeiro filho, e aí fica difícil essa vida de nômade, né? Então eu voltei para ajudar o pai no ministério local. Na época a igreja tinha uns 250 membros e nós estruturamos todo o projeto ministerial, também de pequenos grupos, até que o Senhor me chamou para a obra pastoral, que até então era missionário. Eu relutei uns 10 anos, mas descobri que o corajoso não é aquele que assume o ministério, o corajoso é aquele que luta contra Deus e acha que vai sair ileso do lado de lá. Então, eu deixei a minha coragem de lado e me rendi e me entreguei ao ministério, e desde então eu tenho estado na igreja local. O pastor João, que é o meu pai, é o pastor fundador da nossa igreja, entregou o ministério, a presidência há 4 anos, novembro agora fazem 4 anos. Então, a igreja na sucessão pastoral me convidou e desde então estamos aí, com menos de 4 anos, sendo 2 anos e meio de pandemia. Então estou aprendendo a ser pastor presidente ou pastor sênior, estou aprendendo, eu chego lá, uma hora dessa eu chego lá. Temos uma equipe de pastores, somos em 11 pastores, graças a Deus que eu não estou sozinho, porque nas minhas falhas, nas minhas deficiências, eles podem me completar. Temos uma equipe boa de líderes, praticamente 200 líderes hoje, por volta de umas 500 pessoas envolvidas no voluntariado, 800 e poucas pessoas nos pequenos grupos. Então, uma igreja que começou lá na sala da nossa casa, eu, pai e a mãe, depois de 35 anos, a gente vê tudo que o Senhor fez, para nós é motivo de grande alegria. Eu quero apresentar minha família para vocês. Se o seu irmão puder colocar nas fotos, primeiro irmão, por favor. Essa daí é a minha família, a minha esposa, essa jovem senhora, ela é mais velha que eu, mas eu pareço o pai dela, não é? Nós nos conhecemos na adolescência e eu comecei a namorar com ela quando eu tinha 15 anos. Nós nos guardamos um para o outro. E a única mulher que eu conheci até hoje foi a Miriam, e quase que a morte nos separou, porque até que a morte os separe, né? E ela ficou recentemente, 2 anos atrás, internada em estado grave por conta do Covid, demorou 2 meses para voltar a andar,
Ela teve um problema neurológico muito sério e, recentemente, nesses últimos 15 dias, o problema voltou. Então, eu peço que vocês estejam orando por ela. Essa semana toda ela ficou de cama, ela tem muitos espasmos do lado esquerdo. Mas nós temos um lema lá em casa, não é? Apesar da gente cuidar um do outro, quando a gente precisa sair, a gente entende que enquanto a gente cuida da obra, o Senhor vai cuidando da família. E nós temos uma igreja muito amorosa, muito relacional. Ela nunca está sozinha, sempre tem alguém com ela, apoiando, abençoando. O meu filho mais velho é o João Vitor, filho da promessa. Minha esposa era estéril e com 6 anos de casado, o Senhor fez essa surpresa para nós. Curou o ventre dela e veio o João Vitor. O João Vitor tem 18 anos, mora nos Estados Unidos, está no Texas também. É a 3ª geração de vocacionado na nossa família. Então, meu pai, vocês devem conhecer, o pastor João Carlos, apesar que ele é muito quietinho, quando ele vai num evento assim, ele senta lá na última cadeira e se alguém der bom dia, ele dá bom dia. Se não der bom dia, ele fica quietinho. Igualzinho a mim. Eu já puxei para a mãe, né? Eu converso com todo mundo, se não tiver ninguém, eu converso com as cadeiras. Mas o João Vitor também foi vocacionado aos 16 anos, o Senhor abriu uma porta para ele, uma bolsa de estudos lá, então ele está estudando lá. Eu estou muito feliz com isso, mas com muita saudade. Vamos pular esse assunto, senão eu vou começar a chorar aqui. E o Mateus é o meu filho da velhice. Olha aí o Mateus, quando a gente menos esperava, 14 anos depois veio o Mateus. Eles são muito diferentes. O João Vitor puxou para a mãe. Ele é calmo, sereno e tranquilo. E o Mateus é 1000 graus de unção. O Mateus é agitado demais. Então, uma criança maravilhosa. Eu tenho uma família muito querida. Não tenho, acho que tem fotos dos meus pais aí. Dá um pulinho, vamos ver o que a gente tem de foto. Olha, gente. Tem uma foto antes dessa, não tem uma foto numa casa? A nossa igreja, ele saiu da ordem, acha uma casa aí para mim. Não, essa aí é o templo, acha uma casa para mim. Aqui acho que na hora que baixou, mas não tem problema, a gente vai nem se for fora de ordem. A nossa igreja começou numa casa, aí ó, assim começou a nossa igreja. Lembra da variante, gente, do Opala SS? Tá aí ó, assim começou a nossa igreja. Eu, o pai e a mãe. E está cheio de gente aí, porque tem uns 20 irmãos dos Estados Unidos. Então, se você tirar os 20 irmãos, só sobra a gente, mais uma família ali. Depois nós fomos para um salãozinho. Acha o salãozinho para mim, meu irmão. Antes, é um salãozinho onde a gente se reunia. Eu lembro que a gente entrava no banheiro de fasto, porque não dava para virar no banheiro, de tão pequenininho que era. Olha aí o salãozinho. E o pai fazia um negócio engraçado, que eu nunca me esqueci. O pai falava assim para os irmãos, para os diáconos, tinha 2. Falava assim, gente, não põe todas as cadeiras. Eu acredito que hoje vem umas 10 pessoas, então põe 10 cadeiras. Se você vê que chega um, põe a 11ª. Se chegar mais um, põe a 12ª, que eu quero ver esse negócio sempre cheio. Então, à medida que as pessoas chegavam, as cadeiras eram colocadas. E ele sempre dizia assim, a igreja está cheia, irmãos, olha que benção. Então ficava cheia com 5, ficava cheio com 10, ficava cheio com 20, cheio com 40, sempre estava cheio. E a gente tinha um trabalho em Minas, eu achava engraçado que lá no trabalho de Minas tinha uma pessoa, levou 6 anos para batizar a primeira pessoa lá em Jacutinga. E aí quando ele vinha dar o relatório para a igreja, ele dizia, irmão, hoje não faltou nenhum membro. É claro, só tinha um, não é? Essa energia, esse positivismo no bom sentido, é ser esse pastor vibrante que fez toda a diferença na história da nossa igreja. Aí nós conseguimos um terreno e construímos a capela de madeira, que é o que vocês já viram ali, uma capela construída em 2 dias e meio, gente. E quando essa capela encheu, o que meu pai fez? Meu pai é engenheiro, né? Então meu pai fez a capela virar uma nave espacial, ela tinha asas, então as portas abriam, as paredes abriam, e o povo ficava em volta da capela de madeira. Esse aí é da época do projeto adensamento, operação, nós vamos falar delas daqui a pouco, algumas operações que nós tivemos na década de 80, de 90, sobre discipulado, evangelismo 1 a 1, foi essa época aí. Depois a gente construiu o templo,
de alvenaria, cadê? Acho que tem o povo dentro do templo, aí ó. E logo já encheu, graças a Deus. Aí chegou uma hora que não tinha, tá vendo? Não tem espaço nem para pernilongo aí, ó. A gente já fazia 3 cultos nesse tempo, então não tinha mais o que fazer. A obra nem tinha acabado ainda, nós tivemos que abandonar o templo, que é nosso, e alugarmos o shopping da cidade. Alguns acho que lembram dessa época. Cadê o shopping? Mostra o shopping para nós. Não, é outro, esse aí é os estúdios. Esse é os estúdios da cidade, aí tem por volta de 1.000 pessoas aí. Não, esse é o teatro também. A gente já fez cultos lá no teatro. Acha o shopping para mim, fazendo um favor. Isso, vai pondo foto aí que a gente chega lá. Pode continuar. E eu quero pedir perdão para os irmãos, mas eu fui hackeado. E meu computador deu PT, até a placa-mãe. Então eu estou fazendo uns milagres aqui para ter material. Aí era o shopping, ó. Aí era o shopping. Meu pai sempre foi um homem ousado, nunca teve medo de nada. Nós alugamos metade do shopping, as salas do shopping eram as salas de aula. E o centro cultural do shopping virou o templo. O telhado voou e nós tivemos que ir para uma tenda no estacionamento e lá ficamos 1 ano. O que mais que tem de foto aí? Vamos ver se a gente tem foto do templo de hoje, Esli. Se não tiver, pode mostrar alguns projetos sociais nossos. Paralelo a tudo isso, a gente começou a trabalhar nas escolas da cidade com esportes, artes marciais, atendendo a comunidade. Uma forma de testemunhar de Jesus sem falar dele. Interessante isso. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Aí também uma turma que se formou em teologia, nós tínhamos um polo lá na nossa igreja. Pode ir passando que eu vou comentando as fotos, independente do que vier, a gente vai comentando, sem problema, não esquenta com a ordem não. Vamos fazer uma desordem santa. Tem mais foto? Aí ó, a turma nas escolas, alcançamos muitos jovens e adolescentes, nessa época, futebol já em outras áreas. Pode ir passando as fotos, Palhaço da Alegria em Dia das Crianças. Essa escola é a base que a gente tem um instituto hoje. Nós temos um instituto com 17 modalidades hoje que atende nas escolas municipais. Interessante que eu tenho a chave das escolas. Então, quando você chega no ponto onde o prefeito dá a chave da escola para um pastor de uma igreja, é sinal que a igreja já alcançou o município. Aí são passeatas que a gente faz, em comemoração ao dia da Bíblia, entregamos centenas de Bíblias nesse dia, e por aí vai. Vamos parar por aqui, senão a gente não fala um pouco sobre o nosso conteúdo, que acho que vocês querem ouvir um pouquinho do conteúdo, né? Não sei se tem trabalho de Minas, eu acho que não tem, mas o meu pai, depois de ter entregue o ministério, a entrega à presidência, eu pensei comigo, eu não vou ser insano de assumir a presidência da igreja sem um idoso de 70 anos que já caminhou. Essa é a equipe pastoral de hoje. Pastor, o Esli está ali, ó, da ponta, pegando da ponta de lá, ó. Pastor Esli é pastor de crianças e missões. O meu pai, que é o segundo aqui, é pastor de novos membros. O Edmar, que é pastor de educação cristã, o Ronaldo, que é pastor de adolescentes e pilar de serviço, o mais bonito ali no meio e humilde. Depois vem o Gabriel na minha direita, que é pastor de jovens, o Robson, que é pastor de casais, o Rodrigo, que é pastor de adoração e também o gestor de ministérios da igreja, e o Denis, que é pastor de ensino. Está aí. Essa é a minha quadrilha que a gente está atuando ali em Paulínia. É um povo muito querido, um povo muito humilde, muito fácil de lidar, um pessoal abençoado, um povo que tem procurado intimidade com Deus, tem feito a obra de uma forma simples. E então eu chamei o meu pai para trabalhar comigo, porque eu entendo que estar na presidência já seria um pouco difícil para ele, até porque a mãe vem de um câncer. Ela fez 20 cirurgias. Vocês estão achando que o ministério é feito mamão com açúcar? Não é não. Não é não. Às vezes eu encontro com um pastor que dá vontade de comprar um caixão e falar para ele, então se enterra logo de uma vez, que ele só reclama.
Parece que só ele tem problema. Ó céus, ó vida, ó azar, ó pastor, o senhor está acima, olha só a sua igreja. Ah, é? Vem comigo. Vem ver como é que é o dia a dia. Não é fácil para ninguém. Mas aquilo que acontece de bom, as almas que vão se salvando, o crescimento exponencial da igreja, supera toda e qualquer adversidade. Então, isso nos traz alegria, isso nos impulsiona, isso nos dá vida. E quando eu achei que o pai ia parar, né, trabalhar só como pastor auxiliar comigo no colegiado, ele vai para Minas na pandemia. Falei para ele: pai, você precisa ir para Minas? Eu arrumei com um fazendeiro amigo meu para você ficar lá, porque a minha mãe, gente, ela não para. Na pandemia, ela estava ficando louca no apartamento. Então eu disse: para que vocês dois não peguem Covid, que está tudo bichado mesmo, já está cheio de doença mesmo, sinta pegar Covid, toca eu ter que enterrar os dois. Então vou botar vocês lá na fazenda do amigo meu. Pus os dois na fazenda do amigo meu. Uma semana depois, eles ligam: dona Terezinha entregou vida para Jesus. Aí passou mais uns dias: o senhor Zé entregou vida para Jesus. Passou mais uns dias: e começou a dar a lista de pessoas que tinham entregado a vida para Jesus. Começamos um PGM aqui na roça, o PGM multiplicou, nós vamos fazer culto, vai ter batismo. Eu falei: mas gente, o velho não foi para descansar. Resumindo, em 1 ano e meio, ele batizou 10 pessoas em 1 ano e meio, e hoje tem uma frequência de 60 pessoas ali na roça. 1 ano e meio que ele está na roça, indo casa por casa na roça. É muito engraçado os cultos lá, porque vem gente de Hilux, vem gente de trator, vem gente a cavalo, vem gente a pé, de tudo quanto é jeito. Então hoje nós temos uma igreja na roça, que não tem templo. Sabe aquela música? Não tinha teto, não tinha nada, não tem cadeira, não tem som, não tem nada, não tem equipe de nada, mas tem gente. É mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque a igreja de Jesus tinha gente. Recentemente eu tive numa conferência, uma missionária do nosso time, aliás, trago um abraço aí da Junta de Missões Nacionais. Sou missionário voluntário na junta, né? E essa missionária chegou para mim e disse assim: pastor, tem uma coisa para te falar. O que foi? A nossa igreja está uma belezinha, como é que é? E ela contando a história. E construímos, e compramos as cadeiras, e mostrando fotos, sabe? E bonito mesmo o negócio. E temos telão, e temos gerador, que é lá no sertão, né? Eu falei: rapaz, que coisa linda, parabéns, irmão. Quantas pessoas tem? Não tem ninguém ainda, mas já está pronta a igreja. E eu fiquei pensando: como assim uma igreja que não tem ninguém? A igreja é gente. A igreja pode funcionar numa varanda, a igreja pode funcionar debaixo de uma árvore, a igreja pode funcionar em qualquer lugar. A igreja pode se reunir e se reunia nas casas. Então, a nossa igreja sempre teve essa visão. Quando eu tive contato com a visão da igreja multiplicadora, na verdade aquilo serviu como uma luva para nós. E nos ajudou a esclarecer algumas coisas, potencializar outras e também fazer algumas correções de rota. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a visão da igreja multiplicadora, e eu vou me basear nesse livro do pastor Fernando Brandão, Igreja Multiplicadora, que se você tiver ou puder adquirir esse material, é só entrar lá na livraria da Junta. Esse aí é o primeiro que você tem que ler para entender esse projeto, tá? E a gente desmistificar algumas coisas. A visão da igreja multiplicadora é, vamos ler comigo? Dá um cliquezinho lá para mim. A igreja multiplicadora, vamos lá? É a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir. Logo, se a igreja local cresce, ela cumpre a grande comissão, e você vai entender quais são os princípios daqui a pouco. Mas intencionalidade é uma das palavras que eu mais uso. Sabe qual que é o grande problema quando as igrejas ficam estagnadas? E eu trabalhei com revitalização de igreja na minha juventude. Você vai ficando velho e você fala isso nessas coisas. Na minha juventude, que foi esses dias, coisa de 2 anos atrás, eu trabalhei com revitalização de igrejas no Piauí e também no Maranhão. Isso era uma coisa que eu percebia. Quando você deixa a vida te levar,
Quando você acha que o ministério acontece por si só, a igreja então entra em declínio, porque tudo tem a ver com intencionalidade. Eu preciso ser intencional naquilo que faço. Tudo que eu faço, o sermão é intencional, o louvor é intencional, a visita é intencional, as amizades são intencionais, inclusive os princípios são intencionais. O primeiro princípio da igreja multiplicadora é a oração. E uma das coisas que, pode dar mais um clique por favor, e uma das coisas que a gente vem batendo nos últimos anos é esse retorno a uma vida de oração. Hoje o nosso grupo de mentorias tem 207 pastores no estado de São Paulo, 207 pastores que estão vivendo esse processo de, eu arrisco dizer, de avivamento. Porque avivamento não é histeria, não é ninguém ficar pendurado no ventilador dando salto mortal. Avivamento é mudança de vida, mudança de caráter. E em especial, vida devocional com Deus, porque ninguém faz nada sem Ele. E nada acontece sem oração. Então, quando nós pastoreamos uma igreja, quando nós lideramos um ministério, quando nós trabalhamos na cidade, na obra, no reino, sem oração, é nossa conta e risco do nosso jeito, logo não sai do jeito que tem que sair. E hoje eu pastoreio 14 pastores, eu mentoreio 14 pastores de forma direta. E descobri, inclusive eu, que nós não tínhamos uma vida de oração. Nós achávamos que tínhamos uma vida de oração. Foi feita uma pesquisa recente que os membros da igreja, e isso não exclui pastores, investem em média, claro que existem as exceções, em média, 1,5 minutos por dia de oração. Como que um cristão pode se desenvolver? Como que um cristão consegue ganhar alguém para Jesus? Como que um cristão consegue entrar numa batalha espiritual? Esse é um tema que nem todo mundo gosta, mas você gostando ou não gostando, nós estamos numa batalha espiritual constante. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes, e a gente lida com isso por onde a gente passa. Como que a gente briga com esse mundo espiritual? Como que a gente resgata uma alma das garras do inimigo, se a gente não tiver uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra? Hoje, a gente já tem um grupo expressivo de pastores que acordam 4 horas da manhã e dedicam 1, 2, 3 e até 4 horas de devocional. Então, eu creio que essa busca que o nosso estado, que o nosso país vem tendo pela presença do Espírito Santo de Deus, pela direção de Deus, a sede do estudo das Escrituras, eu creio que isso há de trazer um avivamento para as nossas igrejas, porque a gente pode fazer de conta que não está acontecendo nada, ou a gente pode assumir que nós estamos passando por um grande esfriamento espiritual, vindo de um grande esfriamento espiritual, e nós precisamos ser reaquecidos pela presença do Espírito Santo de Deus, amar vidas. Agora, recentemente, falando com a minha mãe, ontem, eu perguntava para ela, mãe, ela tirou férias. Eu disse, mãe, e aí, como é que tá as férias? Ai, tá uma delícia. Tem uma pessoa que está pertinho de onde eu estou aqui, onde eu estou hospedado aqui, você não tem noção. Peguei o evangelho para ela, aceitou Jesus ontem. Hoje, eu convidei o marido dela e a filha delas vieram em casa. Fiz um bolo para ela. A menina dela, mais nova, estava com gripe, fiz uma sopa e levei na casa dela. Eu falei, mãe, mas a senhora está de férias. Entende? Quando você tem uma vida de oração, você não consegue enxergar para alguém, não consegue ver alguém que não conhece a Cristo e não orar por ela, e não apresentar Jesus para ela. Não tem jeito. É como passar por uma pessoa que está com fome e não dá comida. Não tem jeito. Aconteceu um negócio comigo sexta-feira. Sexta-feira foi ontem, né? Olha, é tanta correria que eu estou perdido nos tempos. Ontem, na frente da creche do meu filho, passaram 2 pessoas que estão sendo recuperadas das drogas, vendendo uns temperinhos para mim.
E eu falei, ô meu querido, eu estou com pressa, desculpa. E eu estava com a minha mulher de cama, com meu filho ali, tinha que chegar no encontro de casais, faltando minutos. Dei a volta no quarteirão, o Espírito Santo falou assim para mim, vai falar de compaixão e graça amanhã, não vai? E como é que vai falar de compaixão e graça? Um homem que está sendo tratado, passando por um processo de libertação das drogas, será que não dá para você comprar um sachê de tempero de R$10? Lá vai eu. Porque quem não obedece na primeira, acaba sofrendo mais. Dei a volta no quarteirão. Acho que o rapaz falou assim, o que será que aconteceu com esse homem, né? Falou, ô, meu querido, você ainda tem sachê? Claro que tem, se levou 2 minutos. Tem sim. Eu falei, me vê 5, fazendo favor. Aí comprei 5 temperos, eu falei, meu Deus, se eu chegar com 5 sacos de tempero lá em casa, minha mulher vai me dar as contas. Ela vai falar assim, você está vendo eu na cama, ainda quer que eu cozinhe, né? Pensei para ele, falei assim, olha, faz o seguinte, as próximas 5 casas que você bater, você dá de presente, fala que foi alguém que deu, que já pagou por ela. E diz que assim como alguém pagou pelo tempero que ela vai usar, Jesus já pagou a dívida do pecado dela, e você apresenta Jesus para ela. Você pode fazer isso? Ele falou, eu posso. Aí o Espírito Santo falou assim, não está bom, ora por ele. Aí desci do carro. É um negócio, sabe, que chega uma hora que você não consegue mais seguir a vida normal. Quanto mais você busca ter uma vida de oração, você passa a ser mais cidadão do céu do que da terra. É que nem meu filho, eu percebo que a cada dia que ele está nos Estados Unidos, ele já está mudando o sotaque, ele está meio americano. Esses dias ele gravou um vídeo e falou assim, eu quero agradecer. Falei, quero agradecer, foi ótimo. Quero agradecer os meus mantenedores. Falei, João do céu, corrija esse seu português. Mas por quê? Porque ele está se assemelhando à cultura de onde ele está. E nós não temos que nos assemelhar a esse mundo, nós nos assemelhamos à nossa cultura celestial, nós somos do céu. Então, a nossa característica é celestial, as nossas atitudes, o nosso pensamento. Não podemos ficar nos vitimizando, não. Então, o primeiro princípio é uma vida de oração. Por isso que a igreja multiplicadora não tem nada a ver com denominação. Ela surgiu da Junta de Missões Nacionais, da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, mas ela não é dos batistas. Por isso que hoje a visão se espalhou para tantas outras denominações, porque nós precisamos voltar a ter uma vida de oração. O segundo princípio é a evangelização discipuladora, e isso dá nó na cabeça do brasileiro, e um nó duplo na cabeça do americano. Mesmo porque o americano pensa tudo em caixinha. E como nós recebemos o evangelho deles, nós carregamos um pouco dessa cultura. Quando a gente olha evangelização discipuladora, a gente pensa o quê? Quem que evangeliza na igreja? Fala para mim, me ajuda. Hã? Pastor, quem mais? Não sei não se os pastores evangelizam. Quem mais? Hã? Ministério de evangelismo, ministério de missões da igreja, não é assim? Quem discipula, gente? Não, nas igrejas hoje, quem discipula? A EBD. Quando uma pessoa precisa ser discipulada e conhecer mais o evangelho, eles vão para um negócio que até o nome é complicado, eles vão para a classe de catecúmeno. Aí você fala isso para o cara que não conhece nada, ele fala assim, catecúmeno, que medo de ir para essa classe. Ele fica meio assustado. Então, a nossa cultura, nós temos um povo que foi separado para evangelizar. É problema deles. Tem um outro povo que na maioria das vezes é o pastor que cuida dessa classe, que ninguém quer essa classe, que discipula. E é um discipulado que tem começo, meio e fim, acabou. O cara fez o livrinho, acabou o livrinho lembra da antiga Juerp? Acabou o livrinho da Juerp, acabou o livrinho que às vezes algumas igrejas fazem, acabou a lição 8, lição 10, acabou o discipulado. Se vira. Olha como é insano. Quando a gente gera um filho, o que é que a gente faz com ele? Desculpe, eu sou muito expansivo, tá? Não se escandaliza comigo, não. Mas quando a mãe gera o bebê, a mãe pega o bebê e fala assim,
Agora gerei o bebê. Viva bebê. Bebê não sabe trocar fralda, gente. O bebê não sabe comer. Aliás, ele estava ali num lugar tão seguro, ele está meio perdido. Eu vou comer o quê? Precisa dar mamar para ele. Depois precisa ensinar ele a comer papinha. Depois, ele tem um processo. Isso é discipulado. Bebê faz caquinha. Tem que limpar a caquinha. Crente novo faz caquinha. Crente velho está fazendo caquinha, gente. Imagina. O crente novo faz caquinha. Tem que limpar, tem que ajudar. E faz caquinha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 1 ano. Trazendo isso para o mundo espiritual, é isso que nós precisamos fazer. Hoje, nós já temos um número grande de pessoas na nossa igreja. Não são todos não, tá? Não são todos, porque é um processo lento. É o que a gente chama de crescimento sustentável da igreja. Não é oba-oba. Quem acha que igreja multiplicadora é mais um método oba-oba que deu Ctrl+C, Ctrl+V, caiu do cavalo. Pode ir embora que você está no lugar errado. Nós ensinamos as pessoas a terem um relacionamento com Deus primeiro e criar um relacionamento com o próximo. Olha como a gente, como batista, é insano. A gente faz grandes cruzadas e trabalhando no Chile, gente, vocês não têm ideia como o Chile é. Lá no Chile o negócio é mais complicado ainda. Tudo deles é cruzada, noite de evangelismo. Por quê? Porque eles não têm o ato de ir na casa um do outro. Eu estive na casa do meu discípulo, pastor Juan Pablo. E teve um irmão que entrou na casa dele comigo, porque eu convidei ele. Falei, não, vamos lá, você vai comigo. Ah, não posso sair daqui, né? Tem câmera ali. Pô, rapaz, será que essa câmera me segue? Rapaz, essa câmera está me seguindo, que bênção. Então, pastor Juan Pablo, eu falei assim, vamos lá com a gente. Falei para aquele casal, matrimônio, eu falando espanhol aqui. Falei para aquele casal, vamos lá com a gente. Quando ele pisou na casa do pastor, ele começou a chorar. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Sentiu alguma coisa aí, né? Brincando com ele. Ele falou, não, aqui é a primeira vez que eu entrei na casa do meu pastor. Irmãos, a igreja tem 20 anos, tem 20 membros. Uma igreja de 20 anos que tem 20 membros. Depois que ele saiu, eu perguntei para o pastor, quantas pessoas você já recebeu na sua casa da igreja? Aí ele falou, meu irmão, nós não temos esse hábito aqui, não faz parte da nossa cultura. Agora, vai me dizer que, apesar do Brasil ser mais caloroso, é muito mais comum para a gente convidar as pessoas para ir na nossa casa? Não é, gente. Eu moro em apartamento, eu mudei em apartamento recentemente, eu já fiz amizade com 7 andares. Porque tem a ver com intencionalidade, eu quero conhecer. Quando a pessoa muda para apartamento, o que ele quer fazer? Eu quero me esconder. Ele não quer conhecer ninguém, quer ficar quieto, ele não quer que ninguém saiba que hora que ele entra, que hora que ele sai. E essa cultura passa para os crentes, e os crentes deixam de pregar o evangelho. Então o que nós temos ensinado para a igreja, e eu tenho tomado a dianteira nesse processo, cada um de nós somos responsáveis de apresentar o evangelho para o ciclo de pessoas que convivem com a gente. É para o padeiro. Se vocês entrarem na minha rede social agora aí, Esa Soranzo Martins, se entrar no meu Instagram, vocês vão ver lá que ontem eu recebi uma cesta de café da tarde. Glória a Deus. Pensa numa cesta chique. Eu assustei quando a cesta chegou em casa. Aliás, até agora eu não descobri como que a pessoa recebeu autorização para entrar no meu apartamento se eu não liberei ninguém. Deve ter alguma coisa aí. Acho que falaram que era surpresa, né? A minha esposa de cama toca a campainha, uma cesta. Dá uma olhada nessa cesta. Sabe quem mandou essa cesta? O dono de um empório da cidade, que é uma padaria e empório ao mesmo tempo. Esse cara, eu comecei a falar de Jesus para ele na pandemia. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu ia na padaria dele. Esse cara já está no meu pequeno grupo. Olha o bilhete que ele escreve para minha esposa. Uma pessoa que não é da minha igreja, uma pessoa que foi na minha igreja 2 vezes apenas, já aprendeu o que é relacionamento, o que é cuidado.
cada uma dessas novas pessoas que se convertem, já no processo de cuidado, ele começa a inflamar a igreja, porque falar com crente velho é difícil, não velho de idade, gente que está com a cabeça cauterizada, que não entendeu e não quer entender e tem raiva de quem entende. Eu não estou propondo aqui uma coisa nova, eu estou propondo, vamos voltar às práticas de Jesus, da igreja neotestamentária, vamos lá atrás, vamos no primeiro século, nós estamos muito modernos, a modernidade está nos afastando, então quer dizer, gente, não é nada novo, vamos voltar ao antigo, porque panela velha é que faz comida boa, diz o louvor que a gente canta aí de vez em quando, não é? É isso. É voltar às verdadeiras essências. Então, sabe o que acontece? A pessoa leva alguém para Cristo, ela mesma discipula, ela entra no batistério junto comigo. Eu vou confessar um negócio aqui para vocês, tudo está sendo gravado, né? Confessar um negócio aqui para vocês, eu não tenho dificuldade nenhuma de não entrar no batistério. Não fui eu que ganhei, mas sou pastor batista, tem, né, blá, 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 não precisa, todo mundo é adulto aqui. Eu também acho uma heresia, para mim é o contrário, eu acho uma heresia a pessoa que ganhou a outra para Cristo, aí vem um pastor bonito lá, entra no batistério, tigum, e o irmão que ganhou está lá, sentado na cadeira. Não, então eu trago para dentro do batistério comigo, vem batizar comigo. E é uma festa, o pequeno grupo faz barulho, e aquela alegria. Os batismos da nossa igreja parece virada de ano, dia 31 para dia 1º de janeiro. É uma festa, e essa festa é constante. Nós passamos 4 anos consecutivos batizando todos os meses. Aí chegou uma hora que o negócio começou a ficar complicado, então nós vamos batizar todo mundo já de 3 em 3 meses, que a gente faz a festa da multiplicação. Só o meu pequeno grupo se multiplicou 16 vezes, foram 230 pessoas que passaram pela minha sala. Então, não dá para fazer um negócio com a igreja se o pastor da igreja não for o timoneiro da visão. O terceiro princípio, a plantação de igreja. Gente, está voltando a nossa pauta agora, plantação de igreja. Mas por algumas décadas nós deixamos de fazer isso. Fiquei contente quando encontrei, eu não sei qual a patente dele ali, que eu já esqueci, e se trocar patente ao vivo, o negócio fica feio. Mas fiquei contente de conhecer um irmão, como é que ele chama mesmo? Josué, também, com esse nome. Coronel Pintor. Fiquei contente de conhecer o Coronel Pintor ali, não é? Soube que nesse processo de plantações de igreja, aqui na região, ele abençoou muito de diversas formas. Meu pai está plantando a 5ª igreja, com 72 anos, nós precisamos voltar isso à nossa pauta. Deixa eu contar um negócio aqui, dado atualizado, nós somos em aproximadamente 1.800 igrejas no estado de São Paulo, vou falar tudo redondo, tá? Nós temos praticamente 600 igrejas na UTI. Agora, se você rodar para o Brasil e se você sair do Brasil, os dados são piores. Eu presenciei pastores entregando a chave do templo porque não tinha mais gente para pôr dentro. Se nós não estamos dando conta de manter as nossas igrejas que já existem vivas, o que me dirá plantar novas? Isso precisa voltar à nossa pauta. Mas sabe como é que planta igreja? Não é construindo. A construção vem depois. Se planta a igreja, sabe onde? Na casa. Nos pequenos grupos. Chame do que você achar melhor. Nas células, eu não sei. Tem gente que tem arrepio quando fala num negócio que fica... Gente, para. Não pira não. Esse negócio é nosso. Quarta-feira era um dos cultos mais sofríveis da nossa igreja. A gente tinha quarta de oração, mas não tinha ninguém para orar. 50 pessoas na igreja. Uma igreja desse tamanho, 1.200 pessoas, 50 pessoas na igreja.
Estava lá eu, Wesley, a família dele, as nossas famílias ali. Se ficasse 3 doentes, 3 famílias, não tinha culto. Eu olhei e falei, gente, eu estou pregando para líder. Então eu disse, vamos fazer um negócio. Ao invés de a gente ter culto de oração aqui, vamos ter um culto de oração em cada bairro. E aí nós começamos o processo com pequenos grupos. Hoje, nós temos pequenos grupos espalhados em toda a cidade. Eu não tenho mais 50 pessoas orando. Eu tenho 834 pessoas orando, cantando, levando gente para Jesus. Amém? Ufa, achei que vocês não estavam aí. Hoje nós temos por volta de 400 congregados. Tem gente que nunca pisou na igreja. Recentemente veio uma menina de São Paulo, que faz parte de um pequeno grupo online, que veio conhecer a estrutura física da igreja no dia do batismo dela. E ela se encantou tanto em conhecer a igreja pessoalmente, que ela se mudou para Paulínia. Saiu de São Paulo e se mudou para Paulínia. Então, igreja é gente. Nós precisamos plantar mais igrejas. E plantar mais igrejas não tem a ver com construção, tem a ver com casas abertas. O quarto princípio da igreja multiplicadora é a formação de líderes. E sabe qual que é um dos nossos grandes problemas? Está dizendo, pastor, você está dizendo que a gente só tem problema. Não, gente, eu estou apontando o que dá para melhorar. Nós achamos que se forma líder na classe. Não se forma líder em classe. Do mesmo jeito que não se forma pastor no seminário. Ou será que estou falando besteira? No seminário eu aprendo um pouco de teologia, o que, diga de passagem, é raso. A gente sai do seminário, não, a gente entra no seminário achando que a gente sabe. Aí depois a gente vê que a gente não sabe. Depois que a gente sai, a gente vê que não sabe nada. Depois a gente começa a aprender. Aí quando a gente vai ficando velho, a gente fala assim, cara, mas será que eu vou morrer e não vou aprender? Porque o conhecimento é inesgotável, o conhecimento da Sagrada Escritura é inesgotável, mas está na hora de transformar o conhecimento em ação. Às vezes eu vou falar uma heresia aqui, às vezes eu fico pensando, se a gente soubesse um pouquinho menos, mas fizesse um pouquinho mais, seria melhor. Por isso que tem ministérios pentecostais e alguns neopentecostais que crescem tanto, porque são obreiros leigos, os caras não sabem tanta coisa, mas estão lá, estão na comunidade. Você vai lá em qualquer lugar que você vai, tem o quê? Uma agência do Correio, tem um Bradesco e uma Assembleia de Deus. Aí a gente estufa o peito e diz, nós somos um povo da Bíblia, nós sabemos mais. Tá bom, vai um povo da Bíblia que vai chegar no céu sem discípulos. Não faz sentido ter conhecimento sem transmitir, sem discipular, sem formar novos líderes. Por isso que uma igreja, ela jamais vai organizar outra igreja e um pequeno grupo jamais vai se multiplicar se antes não formarmos líderes. As pessoas perguntam muito, nós vamos no período da tarde falar sobre pequenos grupos. Pastor, que horas é a hora de multiplicar o pequeno grupo? Eu digo, não é essa a pergunta. O pequeno grupo só se multiplica quando tiver líder formado. Porque se você multiplica um pequeno grupo sem líder formado, sem líder capacitado, você multiplica o quê? Uma enfermidade, uma doença, é um câncer. Por isso tantas divisões que a gente tem por aí. É gente despreparada. E formar líder forma como? Por isso que eu estou meio gordo. É comendo uma pizza, é tomando um café, é fazendo uma viagem. O Wesley não está aqui só para ministrar. O Wesley está aqui porque nós vamos caminhar junto. Ele é meu discípulo. Cada sermão que o Wesley prega, a gente senta para discutir o sermão dele. Cada sermão que eu prego, a gente senta para discutir o meu sermão. É assim que se forma líder. É chupando sorvete, é fazendo viagem, é levando para sepultamento, é levando para expulsar demônio, é levando para poder... Expulsar demônio, ficaram meio assustados. Mas rapaz, mas tem tanto demônio em Paulínia, eu nunca vi. Vocês não querem um pouco para cá, não? Gente do céu, eu nunca vi um negócio daquele. Ô, cidade pesada. Que isso, gente? Rapaz, o diabo está endemoniado. O negócio está feio. Brincadeiras à parte, é levar para um hospital.
Agora eu vou explicar essa cesta que vocês viram aí. Sabe o que aconteceu com esse jovem, dono dessa padaria? Eu tinha acabado de conhecer ele fazia semanas. A esposa dele teve um tumor na cabeça. Eu peguei o Wesley e falei, Wesley, vamos para o hospital agora. Eu nem sabia, eu nunca tinha conversado com a esposa dele, eu não conhecia a esposa dele. Eu cheguei lá, dei o nome da esposa dele, lá em Valinhos. Entramos, visitamos ela. Ela foi curada, ela não tem mais nada. Ela estava na UTI, chamaram a família. Ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor. E isso estimulou ele a vir para o pequeno grupo. O que aconteceu quando ele viu minha esposa de cama? Espera aí, esse cara visitou minha esposa lá no hospital, eu vou mandar um regalo para ele. Eu vou mandar um presente para ela. Até estou pensando em falar para a Miriam, se você ficar curada, fica mais um pouquinho aí, para chegar mais. Uns negócios gostosos, rapaz. Isso é só para descontrair, que o tema é pesado. E por último, compaixão e graça. Já falei muito sobre isso, mas o que tem a ver com compaixão e graça? Não tem a ver com dar aquilo que você quer. Grave isso. Tem a ver com você dar aquilo que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não precisa de uma cesta básica. Aí o cara está passando uma situação difícil e quer dar a cesta básica. Não, às vezes ele precisa que pague a força. Às vezes ele precisa de uma oração. Às vezes ele precisa que você leve ele no médico. Então, compaixão é olhar para aquela vida com o coração inclinado, cheio de misericórdia. Aí eu ter empatia e fazer por ela aquilo que ela precisa. Eu não me esqueço daquele momento que a gente passou junto lá no seu apartamento. Quando ela estava mal, quando ela estava internada. Eu voltei da sua casa, até esqueci minha Bíblia lá, né? Estava tão emocionado que esqueci minha Bíblia lá. Ainda bem que tinha outra Bíblia, né? Esqueci minha Bíblia lá. E eu voltei falando para o Wesley, o que nós viemos fazer aqui? Porque nós não fizemos nada, nós não temos o que fazer. Não tem o que fazer? Fazer o quê? Nós não somos médico. A gente só estava lá. Só. Mas eu tenho certeza absoluta que se um dia eu precisar, ele vai estar lá. Estou errado? Ele vai estar lá. Vocês perceberam que ele não conseguiu me apresentar aqui sem orar pela minha esposa. Sabe por quê? Porque ele já ama a minha esposa do mesmo jeito que eu amo a esposa dele. É até meio complicado falar isso nos dias de hoje, né? Mas é verdade. A gente ama um ao outro, uma família a outra. Isso é ter compaixão. E de forma graciosa. O que é graça, gente? Me ajude. Vocês são bons teólogos. Favor e merecido. Então é estender a mão até para quem não merece. Ou alguém merece alguma coisa, ninguém merece nada. A gente merece o inferno. Depois dessa breve introdução, nós vamos caminhar durante esse dia todo, percorrendo esses 5 princípios. Então a igreja multiplicadora, ela visa cumprir tão somente a grande comissão. Vamos ler um pouquinho o texto da grande comissão? Coloca o próximo slide para mim, por favor, meu irmão. Vamos ler junto? Todo mundo conhece aí, decor salteado, mas vamos ler nessa versão, todo mundo junto. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem uma coisa que me incomoda aqui, esse finalzinho. A impressão que dá é o seguinte: se você não fizer o que é para fazer, eu não estou com você. Que dizia, eis que estou convosco. Então dá a impressão que faz direitinho que eu vou estar com você. Estou com você, pode ir lá. Dá a cara a tapa. Vai lá, evangeliza, discipula, ensina, batiza e eu vou estar com você. Por favor, não me bate na saída. Mas a impressão que dá é que, agora se você não fizer nada. E por muitos anos da minha vida eu achei que o foco, o núcleo da grande comissão estava no ID.
Tanto que o ministério de evangelismo da nossa igreja chama ID. Eu ouvi muitas vezes meu pai pregando ID. O grande problema é que a gente não sabe, às vezes a gente sabe para onde a gente está indo, mas não sabe o que é para fazer. E a gente perde o foco, o núcleo da grande comissão. Qual é o núcleo da grande comissão? Me ajudem. Colocaram a cola lá. Fazer discípulos. Esse é o núcleo da grande comissão. É para mim, é para você, é para todo mundo. Meu filho de 18 anos, ele faz discípulos há 4 anos. Agora, recentemente, ele diz: pai, está difícil aqui, ore por mim. Porque além de estudar, além de ser tudo inglês, além das dificuldades, além da saudade, eu estou discipulando vários jovens que estão aqui no seminário, em depressão. Pai, eles não têm a mínima ideia. Ele contando para mim, o duro que está gravado, depois vocês cortam isso aí, viu, antes de pôr no ar. Pai, eles não têm a mínima ideia do que é fazer discípulo. Eles são teólogos incríveis, pai. Só hora que você ouve o pastor pregando, e aí você pergunta para eles: quantos discípulos você já gerou? Eles não têm resposta. Esses dias eu fui num evento onde um escritor estava falando sobre discipulado, e eu não tive intenção de ser atrevido, mas eu perguntei para ele: e como que é a sua rede de discipulado? Que eu queria saber, né? Como que funciona, para eu aprender com ele. Eu descobri que ele não tem discípulo. Como que uma pessoa escreve sobre discipulado, prega sobre discipulado, ensina sobre discipulado, e não vive o discipulado? É a mesma coisa de aconselhar um casal sem ser casado. Não está no dia a dia. Então, o núcleo da grande comissão é fazer discípulo. Enquanto eu estou fazendo discípulo, eu vou indo. Por onde eu passo. Não é ir para a África apenas. Eu estou indo no mercado, eu vou indo no mercado e fazendo discípulo. Eu tenho uma máxima que eu falo: gente, eu não vou na farmácia para comprar remédio, eu vou na farmácia para falar de Jesus. Já estou na farmácia mesmo, eu levo o remédio. Eu não vou no mercado, isso não é brincadeira, é sério o que eu estou falando. Eu não vou no mercado para fazer compra, eu vou no mercado para fazer novas amizades, para gerar novos discípulos. Aí já que eu estou no mercado, eu faço a compra. Minha compra demora, gente, porque eu paro de gôndola em gôndola para conversar com todo mundo. 6 meses atrás, eu estava pesando as bananas. O Espírito do Senhor falou assim para mim: vai lá naquele casal, abraça eles e ore por eles. A gente meio batistão assim, sabe? A gente estranha essas coisas. Mas de verdade, com toda humildade, comece a buscar direção do Senhor em oração, e você vai ver que durante o dia inteiro você vai ter experiências como essa. O Espírito do Senhor, gente, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui, ele está dirigindo, e ele habita em nós. E eu fui, confesso, morrendo de medo, sem saber o que eu ia falar, abracei os dois, falei: com licença, como é que você chama? Aí eu falei: eu chamo Paulo. Eu falei: ô Paulo, muito prazer, desculpa te atrapalhar, todo mundo de máscara, ainda estava um pouco, gente com medo, né? Eu falei: desculpa, eu posso orar por vocês? Aí eles começaram a chorar. Aí eu orei. Na hora que eu estava orando, o Senhor me mostrou qual era o motivo da oração, e eu orei por aquilo. Quando acabou a oração, eles chorando, e gente passando por todo lado, chorando, eles oraram e disseram: eu estava falando com ele agora sobre isso. Nós estamos passando uma crise no casamento, nós estamos passando uma crise na empresa. E eu disse: e o Senhor Jesus ama tanto vocês, que Ele enviou o Espírito Santo do Senhor para dizer para vocês que Ele está escutando o clamor de vocês, Ele está sentindo a dor de vocês. Isso era terça-feira. Sabe o que aconteceu na quarta? Aquele casal que eu nunca tinha visto na minha vida estava na minha sala, no meu pequeno grupo. E eles vão agora se batizar, se tornar membro da igreja agora, no último domingo de novembro. Sabe por quê?
porque a gente não pode ir no mercado fazer compra, a gente tem que ir no mercado fazer discípulo. E sempre eu chego em casa, a mulher fala assim, cadê a carne moída? Eu falo para ela, mas amor, eu esqueci a carne moída, mas deixa eu contar um negócio para você. Eu começo a contar as experiências do mercado. Você está proibido de ir no mercado. Você vai no mercado, você acha que o mercado é uma igreja, que você vai ficar pregando o tempo todo, e esquece as minhas coisas. Pode deixar que eu vou no mercado a próxima vez. Vai no mercado só para evangelizar, então, se você está contente com isso. Ela brinca e ri, e fica por isso mesmo, e assim a gente está há 25 anos. Eu acho que, Esli, não tem esse vídeo aí, viu? Nessa próxima tela, eu acho que só está a imagem aí, porque depois que eu perdi todos os negócios, eu acho que não tem um vídeo aí, né? Mas não tem problema, depois eu vejo esse vídeo. Pode ir para a próxima tela? Então, como a gente trabalha na nossa igreja? Por que eu estou falando? Pode dar todos os cliques, não tem problema. Pode abrir tudo. Por que eu estou falando na nossa igreja? Porque a Junta de Missões Nacionais... Opa! Tem aquele trem que aponta aqui? Alguém tem um trem que aponta aqui ou não? O dedo, né? É que eu estou sem o meu. Mas acho que dá para ver ali, ó. Eu digo a nossa igreja porque essa parte vermelha não consta nos textos originais da Junta de Missões Nacionais. É uma faceta, é um apócrifo aqui, entendeu? Então, isso aqui a gente incluiu para a vivência da nossa igreja, que tem um jeitão, a cara da nossa igreja. O que nós trabalhamos lá então? Essa imagem, ela exemplifica todo o processo discipular relacional da nossa igreja, bem como a visão e a missão, bem como o processo, bem como a agenda. Alguém já leu o livro Igreja Simples? Já leu? Igreja Simples. Vale a pena. É um livro mais técnico, da metade para lá ele vai ficando um pouquinho mais enfadonho, mas é um livro muito bom, cheio de pesquisas, e isso me ajudou nesse processo. Então hoje, a visão da igreja, a missão da igreja, o processo, a agenda, é uma coisa só. Quando você olha para esse gráfico, você vai enxergar de segunda a domingo, mas você também vai enxergar do 1 a 1 para a grande congregação, para a grande celebração, e você vai enxergar também... O vermelho não dá para ver? Gerações. Não é PT não, irmão, é gerações. O pessoal do vermelho aí, ó. Os petistas presentes, não se anime não. E aqui a gente não vai falar de política, combinado? Nem na hora do almoço vocês não ficam brigando comigo por causa de política. Lá na minha igreja tem uns engraçadinhos que eles fazem assim para mim, né? Aí, e eu respeito, né? Aí eu brinco e faço assim para eles. A gente fica... Gente, vamos abrir um parêntese. Vamos abrir um prazer. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ensine o povo sobre ética, sobre cidadania. E deixe que eles votem. Fica um conselho. Está dado conselho. Mas não é PT e nem aqui é Bolsonaro. E ali não são votos brancos, não. Então, em tempo de eleição, tem gente meio confusa achando que os dois primeiros é Bolsonaro, né? E depois o PT, e depois o Lula, e depois os votos brancos e nulos. Não é. Então vamos lá. Primeiro, discipulado 1 a 1. O que é isso? É o cuidado personalizado. Por que cuidado personalizado? Porque as pessoas são diferentes. Não tem como discipular o Esli do mesmo jeito que eu discipulo o Denis. Por quê? O Denis, eu faço uma força para ele abrir a boca e falar uma palavra. O Esli, eu tenho que segurar a boca dele para conseguir falar. São pessoas completamente diferentes. O Denis, ele prega, quando ele mexe muito, ele vem no cantinho do púlpito. O Esli e eu, dando trabalho para os câmeras, fica todo mundo com labirintite em casa.
O Denis, você tem que montar uma agenda assim, tipo, irmão, daqui 3 dias vai morrer uma pessoa, coloque na sua agenda para a gente ir fazer o funeral. Se pegar de surpresa, ele tem dificuldade, porque é uma pessoa sistemática. Por isso que ele cuida do ensino. Por isso que o Wesley cuida de missões. O Wesley, você fala assim, morreu a pessoa, vamos lá, vamos enterrar. Tudo é festa para o Wesley. Quantas vezes eu passei a pegar o Wesley na casa dele, ele não sabia nem para onde é que ele estava indo. O negócio dele não é para onde ir, é ir para algum lugar, ele quer estar junto. O medo dele é saber que Deus está fazendo alguma coisa e ele não está no negócio. Ele fica bravo quando eu viajo, não levo ele. Eu falei, calma, Wesley. Aliás, domingo segunda a gente vai para o Espírito Santo. Olha, nós vamos ficar cheio. Espírito Santo lá, vamos juntos. Ele está feliz, vamos passar juntos. 6 dias, ore por nós para dar tudo certo. Então, discipulado 1 a 1, cuidado personalizado. Tem time diferente, tem temperamento diferente. Como que a gente trabalha isso? O Wesley vai falar mais na próxima palestra. O PGM, então, é o quê? Preste atenção, porque aqui está um dos maiores erros das igrejas. Eles querem implantar uma igreja relacional, eles querem implementar uma igreja relacional a partir do pequeno grupo. E quando você tem pequeno grupo, sem discipulado, aí você criou um problema. E o problema não é pequeno. E eu já cometi esse erro. Chegou uma hora que a gente tinha 51 pequenos grupos e não vivíamos o processo discipular. Aí, gente, aí você perde todo o controle. Não que a gente tem que manter o cabresto, mas você nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que está na ponta e cada um pensa de um jeito. E a igreja tem que estar nos trilhos, todo mundo na mesma visão, na mesma missão. Então, o que é o pequeno grupo? O pequeno grupo, eu vou ter que sair da câmera aqui. O pequeno grupo, vem aqui um pouquinho, irmão, fazendo um favor. O pequeno grupo é assim. À tarde eu falo mais sobre isso. Ele é o cara da padaria. Receba, porque o cara tem. Receba. Ele é o cara da padaria. Que eu fiz amizade, meu amigo. Estou discipulando ele. O meu nível de discipulado é bebê, recém-nascido. Mas ele, agora o Wesley vai ficar bravo. Ele é meu discípulo. O Flávio Lebedeco é meu discípulo. Não, vem aqui, Flávio. Você está no outro nível já. O Flávio Lebedeco, eu estou estudando com ele em Atos 1. Ele aqui, eu estou em João 1, ele está em Atos 1. E eu falo, que Deus falou com você? Ele falou assim, eu acho interessante essa palavra no grego, que ele está com a Bíblia dele aberta, ele está no grego. Está no grego. E eu vou ficar de costa para ele, porque fala se não é verdade, que quando você está fazendo discipulado, você está com o grego aberto. Confessa. Confessa. Confessa porque eu sei, o Wesley já me contou uma vez. O Wesley disse que ele falou assim, tem uma palavra interessante aqui, né, Wesley? Uma palavra interessante. O Wesley usou essas palavras. Ô negão. A gente chama um de negão. Ô negão. Você me arruma cada uma, negão. Você me botou para discipular o cara lá, o cara tá no outro nível, fui recém-ordenado. Aí a hora que eu tô lá falando pro cara, qual versão você tá lendo? Ele falou, não, tô lendo no grego. Só que o Wesley está sendo influenciado por ele. Você percebe que tem conhecimento que ele tem, que o Wesley está recebendo, porque o discipulado é via de mão dupla. O Wesley vai falar sobre isso. E o contrário é verdadeiro. Você está pegando um pouco de Wesley, sim? Então, mas vamos... Yeah! Daqui a pouco vocês veem o pastor de vocês assim... Boa noite, irmãos! Influência do Wesley, viu? O pastor Flávio. Então vamos supor que o Flávio é da minha igreja. Então o nível de discipulado é um, aqui é outro. Certo? Mas o Flávio, vem aqui, meu irmão. Eu vou fazer só de homens aqui para facilitar. Porque a gente não discipula gente do sexo oposto. Então, só que o Flávio está discipulando ele. O senhor poderia fazer o favor, apesar da sua patente, o senhor poderia vir à frente? Muito obrigado. Seja humilde apesar da sua patente, viu? Obrigado.
E eu estou discipulando ele. Então, discípulo dele. O que acontece quando a gente já tem um grupo como esse? Pequeno grupo. Então, o pequeno grupo ele não pode ser enxertado. Não é gente que você pega assim um rebanho, divide daqui para cá, vai na casa da irmã Maria, dali para lá. Quem mora no Bom Retiro, levanta a mão. Não, gente. Não é assim que funciona. Tem a ver com relacionamento. É gente que eu já tenho amizade, é gente que eu já caminho, é gente que eu fiz amizade recentemente. Então, esse é o pequeno grupo. Então, discipulado 1 a 1, pequeno grupo, então é a soma dos meus discípulos. E ele vai trazer gente nova, porque se no pequeno grupo não tiver visitante, é a maior furada do mundo, vira um grupo de comunhão, todo mundo passa do peso, come mais do que deve, porque só fica comendo e falando mal da vida dos outros. É verdade. Eu vou contar até as frases que eles falam. Gente, vamos aproveitar que a gente só está entre nós. E ó. Então, não, o Ministério Eclesiástico da Saúde Espiritual adverte. Não ter visitante no pequeno grupo é prejudicial para a saúde da igreja. Estão entendendo que às vezes causa um monte de problema aí fora? Não é que está errado ter pequeno grupo, não é que o pequeno grupo causa problema, causa divisão, nada disso. É porque às vezes a forma de lidar é diferente. Agora, se ele está caminhando comigo no dia a dia, nós temos lealdade um com o outro, nós temos cumplicidade. Nós não vamos fazer mal um para o outro. E nós vamos trabalhar para a igreja crescer. Agora, continue aqui, por favor. O cachê vai ser bom. O que são gerações? Gerações é a soma dos pequenos grupos. Então, vamos lá. Imagine que nós temos 5 pequenos grupos de adolescentes na igreja. A soma dos pequenos grupos é o que nós chamamos de gerações. Algumas igrejas chamam de rede. Não chama do que você quiser. Não tem problema com isso. Nós somos homens, vários pequenos grupos de homens ou vários pequenos grupos de casais formam o quê? O ministério de casais, por exemplo, o ministério de homens, por exemplo, o ministério de adolescentes, o ministério de jovens, não é simplesmente um aglomerado de pessoas que se reúnem para cantar e comer. É o encontro dos discípulos. Percebe como muda a ótica? Percebe que quando você chega, a atmosfera é outra. Você não chega querendo receber, você chega querendo contar. Você quer ver um amigo, ganhei ele para Jesus. É outra conversa. A nossa igreja já vive isso na sua plenitude? Não. Nós alcançamos 50%. Quando eu olho lá, mas já é um coisão, que nem diria meu avô. Quando eu olho, eu vejo, poxa, 50% da igreja já está vivendo esse processo. Então, hoje é uma igreja leve, é uma igreja tranquila, é uma igreja amorosa, é uma igreja que todo mundo está ali para ganhar pessoas para Jesus. Ontem mesmo tinha um encontro de casais, tinham vários casais que eu nunca tinha visto na minha vida. Por quê? É uma igreja que vive o discipulado. E aí, o que acontece no domingo? No domingo a igreja toda se reúne, tem uma coisa que não está ali, que é a escola bíblica discipuladora. Se vocês acham que a visão da igreja multiplicadora vem para acabar com a escola bíblica, é uma grande mentira. Pelo contrário, em algumas igrejas que já tinham acabado com a escola bíblica, nós criamos a escola bíblica discipuladora, nós ajudamos a implementar a escola bíblica discipuladora, mas o discipulado profundo acontece ali. Que você não vai falar de, por exemplo, escatologia no PGM, gente. Tem como. Mas você tem que ter uma classe ali que o cara vai crescendo à medida que ele vai passando de fase. Então lá nós temos um currículo de pelo menos 6 anos, que a pessoa entra ali na ponta, são as estações, e ela vai crescendo no processo discipular enquanto escola bíblica discipuladora. E o domingo à noite é o quê? A festa. Eu não prego sermão evangelístico, quase 5 anos que eu não prego sermão evangelístico.
Quem evangeliza é o povo. Eu ali prego doutrina. Eu ensino meu povo como eles têm que se portar. E eles vão ensinar e vão discipular e vão ganhar outros para Cristo. Gente, uma salva de palmas para esses jovens. Muito obrigado. Eu acho que meu tempo já foi, eu não cheguei nem na metade. Senão o Wesley não fala, mas eu preciso terminar o assunto aqui. Se precisar, não tem problema, eu dou no período da tarde eu seguro, a gente inverte alguma coisa aqui. Uma das coisas que a gente aprende nesse processo é isso. A gente se adaptar de acordo com a necessidade. Então, a fonte de autoridade, rapidamente. A fonte de autoridade não é a experiência. A gente não trabalha com imitação. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é pegar um negócio de lá e trazer para cá. Olha lá. Ministérios por imitação quase invariavelmente resulta na deterioração e não no crescimento. Então, não é por imitação. Também não tem a ver com tradição e muito menos com tradicionalismo. Gosto dessa frase que tradicionalismo é a fé morta dos que vivem na fé viva, dos que morreram. Quer dizer, a minha avó tinha a fé viva. Aí eu vivo na fé viva dela, mas ela já morreu. Não, eu tenho a minha fé. Eu tenho o meu tempo, a minha geração precisa fazer algo. Também a fonte não é tão somente a razão, mas a nossa fonte de autoridade é a Escritura. A base da visão da igreja multiplicadora é a Escritura. Por isso, o que não é IM? Vamos lá para a gente não ter problema. Igreja multiplicadora não é um modelo ou um método. Não é um aglomerado de livros, não é um pequeno grupo, não é um conjunto de materiais. E o mais importante, para vocês não esquecerem, não é mudar tudo. Sabe quando você sabe que uma coisa é modelo? É quando alguém chega e diz, está tudo errado. Agora você tem que fazer assim. Como está tudo errado? Quer dizer que... Igreja multiplicadora, vocês concordam que a gente precisa ter uma vida de oração, sim ou não? Vocês concordam que a gente precisa evangelizar e discipular? Vocês concordam que a gente precisa plantar igreja? Vocês concordam que a gente precisa formar novos líderes? Vocês concordam que a gente precisa exercer compaixão e graça? É só isso. Ah, pastor, mas isso eu já sabia, mas está fazendo? Então o processo discipular ajuda a gente na prestação de contas. E aí, como é que está? E aí, estamos crescendo? E aí, estamos atingindo o objetivo? Wesley, pula para mim, para a última aula nossa aqui. Lá para a igreja é muito mais do que uma instituição. Tem o Henrique de português aí. A igreja é muito mais do que uma instituição formal ou religiosa. Então vai lá para o slide de número 26, fazendo um favor. Slide 26. A igreja é muito mais do que uma instituição formal ou religiosa. A igreja é gente. A igreja não é lugar, é gente, é povo. Eu falava na terça-feira num congresso lá no Chile, e eu falava para o pastor, meu querido, se você visitar o seu vizinho que está doente, não convida o seu vizinho para ir na igreja. O crente tem uma mania de convidar para ir na igreja. Aí o cara chega e vê aquele negócio lá. Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa de você, que é cristão, ir no candomblé. Tudo vai estar estranho. Aí o cara entra aqui e ele acha esquisito. Eu lembro de um bêbado que entrou uma vez na igreja, ele olhou para frente, olhou para trás, olhou para o lado, olhou para cima e falou assim, não tem cruz, é fria. E foi embora. Tá. Qual que é a realidade dele? Ele quer encontrar a cruz, ele quer ver Jesus na cruz. Ele entrou lá naquela igreja que não tinha cruz, ele vazou. Aquele não era o ambiente dele. Então, igreja tem a ver com gente, não com lugar. Não convide as pessoas para ir na igreja. Convide as pessoas para ir na sua casa. Para comer bolo, para comer pão de queijo.
Ora por elas, vai na casa delas. Ela ir no culto, na celebração, no templo, no auditório, chame do que vocês quiserem, da nave, é a última coisa. Então, igreja tem a ver com gente. O que diz lá em Romanos 12, 4 e 5? Vamos ler junto? Pois assim, e todos os membros, nós somos corpo, nós somos gente, nós somos organismo. Eu preguei uma série de mensagens lá, está no YouTube, se você precisar, de 35 sermões falando só sobre isso. Um organismo chamado igreja, é gente. Efésios 2 fala sobre isso, não vou ler agora, mas tem uma frase, aliás um compilado, de Early, que diz o seguinte, acho interessante esse compilado que ele faz de alguns textos. Ele diz o seguinte: a igreja no Novo Testamento está ligada a um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo. Eles geralmente se reuniam numa casa e não se consideravam uma organização ou denominação. Às vezes eu acho que a gente é mais batista do que crente. E pior, a gente começa a arrumar confusão com os outros. A gente começa a discutir igreja. E desculpe, como se a gente fosse perfeito. Como se o nosso telhado não fosse de vidro. Como se a gente não tivesse as nossas mazelas. Vai estudar os anais da história, para você ver. Nós temos erros, nós temos uma excelente teologia, mas enquanto denominação nós temos erros. Nós temos falhas nos nossos sistemas. Estou falando besteira? Nós temos. Quando tem gente, tem problema. Vamos falar um pouquinho de história. Atos 2 vocês conhecem. Vamos para a linha do tempo, Wesley, por favor. Então, até então, a igreja primitiva era o quê? Eles estavam juntos, eles comiam junto, como diz Atos 2, Atos 5, Atos 4. Eles repartiam, o que era de um era de todos. Eles vendiam para partilhar. Eles eram unânimes. Eles ensinavam, eles andavam juntos. O que acontece no ano 300? Vamos lá. Vou passar por cima. Um sujeito chamado Constantino vem e corrompe tudo o sistema. E estuda um pouquinho a história do que esse homem faz, mas ele é um dos responsáveis de institucionalizar a igreja. E o cristianismo agora, ele fica cada vez mais corrompido com os sistemas políticos. Os líderes agora são profissionais da estrutura da igreja. A liderança agora que era servidora, ela passa a ser uma liderança autoritária. Agora é o líder, agora é o chefe maior, quem manda. Agora não é a igreja, mas nas casas. Pelo contrário, os pequenos grupos nas casas foram proibidos, porque ele não sabia o que era falado nas casas. Então agora você não é mais a igreja, você vai à igreja. Não era mais um lugar de simplicidade. Por quê? Porque a realeza tinha que estar no culto. E para a realeza estar no culto, eles não podiam sentar em qualquer lugar. Então os tronos começam a entrar para dentro das igrejas. O ouro começa a entrar para dentro das igrejas. Agora o sacerdote não é mais o sacerdócio universal dos crentes. O sacerdote é ele quem determina as indulgências, a catedral. Não é mais no dia a dia, é domingo agora, é só domingo que a gente se reúne. Percebe? E a gente veio, a gente herdou isso. Tantos anos depois, a gente continua entendendo que igreja é o domingo. A pandemia, gente, foi tirando as mortes e tudo que aconteceu, e eu incluo a minha esposa nisso. Não que ela morreu, mas tudo que aconteceu. Mas o Covid, de uma certa forma, abriu os nossos olhos. Quando fechou tudo, sabe o que aconteceu com as igrejas que eram relacionais? Nada.
Nada. Eu tive pastores ligando desesperado, que estava sem salário, que não tinha dinheiro para pagar aluguel. A nossa igreja socorreu muitos desses pastores. Por quê? Porque tudo era focado no templo, tudo era focado no domingo. Sem contar os pastores que se acham ungidão. Vem aqui, faz a fila, vai receber a minha oração. Quer dizer, a gente ensina o povo errado. A gente acha que só aqui tem ensino. A gente acha que só aqui tem a bênção. Aí a gente educa o nosso povo, tudo no cabresto, tudo dependentes. Eles não conhecem a Bíblia. Gente, o nosso povo não conhece a Bíblia. O nosso povo não sabe o que é passar por um problema e botar o joelho no chão e orar por aquilo. Estou falando besteira? Quando o filho fica doente, qual a primeira coisa que o pai faz? Pega o filho, põe no carro, leva no hospital. Ele não ora pelo filho. Esse é o raio-x da igreja. Por quê? A gente está corrompido pelo sistema. Por mais que a gente tenha passado pela reforma, a gente ainda está corrompido pelo sistema. E qual que é a proposta da igreja multiplicadora? Voltar a ser organismo e não organização religiosa. Não mais aquele processo onde 20% do povo produz para os 80%. E sabe o que acontece como quem não vive a palavra? Os caras vêm para a igreja, o som está ruim, o louvor está ruim, a mensagem está fraca, tudo está ruim. Porque o cara vem para a igreja para recarregar as baterias. Sabe quando uma bateria precisa ser recarregada? É quando o carro fica parado muito tempo. Agora, se o cara está andando segunda, terça, quarta, quinta, andando com o Senhor, bebendo da fonte, lendo a palavra, discipulando, sendo discipulado, vendo milagres. Cadê o Sli? Ele não foi, eu fiquei não, né? Não, está ali, ufa. Achei que você tinha sido arrebatado, eu fiquei, Sli. Primeiro domingo de cada mês, nós temos na nossa igreja, 6 horas da manhã, um tempo de oração. Todo primeiro domingo, a primeira hora do dia, que a gente considera 6 horas da manhã, primeira hora do dia a gente está lá, e a gente faz um tempo de oração. Depois a gente tem um café da manhã para entregar o jejum. A maioria vem em jejum. Entregamos o jejum, culto, ceia e escola bíblica. E o que isso tem a ver com tudo isso? Irmão Antônio dos Santos, esposa da irmã Ana, estava sentado aqui, ó. Onde ele está ali, mais ou menos? Sentado aqui. Muleta. Ele perdeu uma parte do joelho. Ele não tem um pedaço de osso. Recentemente estava a ponto de amputar o pé, por causa da diabetes. O cara vem sofrendo muito, há muito tempo. Foi um irmão, a primeira pessoa que meu pai ganhou para Jesus. Esse irmão estava com a saúde debilitada. No meio da oração, sem alarde, o Espírito Santo falou assim para mim: vai lá orar pela cura dele. Eu chamei o Jacir, tinha um irmão da igreja, que ele passou 7 dias em jejum, não é 7 dias jejuando algumas horas por dia não, 7 dias sem comer nada, durante 7 dias. Ele entregou o jejum dele da semana e nós fomos juntos orar pelo irmão Toninho. Porque tem um preço, gente. A gente não vê milagre porque a gente não ora, a gente não jejua. Aí nós fomos orar pelo irmão Toninho. Ele estava com a muleta, chorando, os dedos dele não mexiam mais. Ele ensinou violão para muita gente da igreja. Aí nós fomos quietinhos. Sabe quando você faz aquela oração quietinha, assim, se ajoelha, ninguém nem está vendo o que está acontecendo? E nós oramos pelo irmão Toninho. Sabe o que aconteceu naquela hora? Nada. Nada. Não aconteceu nada. O irmão Toninho saiu com a muleta. E ele disse: o meu sonho é voltar a tocar violão. Aí naquela hora eu pedi para chamar o pastor Rodrigo, que estava com o violão, e eu pus o violão, e todo mundo orando, ninguém viu isso. Está filmado que a menina estava filmando. Pus o violão no colo do irmão Toninho, e ele começou a tocar violão, os dedos dele começaram a funcionar. Mas voltou com a muleta. E eu disse para ele: Toninho, se o Senhor confirmar no seu coração que você está curado, não duvide. Mas se o Senhor disser que Ele não vai te curar também, continue adorando, mesmo com a sua enfermidade. O Senhor é soberano, Ele faz o que Ele quer. E ele saiu. Aí domingo eu estou vindo para a igreja, de carro, irmão Toninho.
2 quilômetros, a igreja da casa dele é 2 quilômetros, Montoninho, sem muleta, andando, o osso do joelho cresceu. Como que você explica um osso crescer? Então, sabe, às vezes a gente acha que isso é experiência lá de fora, mas nós podemos viver isso. Agora, Deus vai curar todo mundo? Não. Deus faz o que Ele quer. Eu tenho certeza que Deus curou a vida do Montoninho para aquilo servir de testemunho para o povo continuar orando, para o povo continuar jejuando. A irmã Maria estava 6 meses acamada, a família me ligou, eu fui lá orar por ela. Durante 40 minutos eu só fiquei quieto. Sabe aquela oração de medo, pastor? Você fala assim, agora fala o quê? Levante, anda, ou Deus abençoe, até a próxima. E aí eu disse, irmã Maria, a irmã crê que a irmã pode levantar e andar, a irmã pode ser curada hoje? Ela falou, eu creio. Em nome de Jesus, irmã Maria, levanta e anda. Nesse tom que eu estou falando aqui, a irmã Maria levantou, ela não andou, ela começou a pular no corredor da casa dela e bater nas paredes assim, pulando assim, as filhas e o marido todos juntos, eu estou andando, eu fui curada. Ela saiu para a rua, eu falei, agora vai ser atropelada. Foi curada e vai ser atropelada, que saiu para a rua, chamando os vizinhos, e os vizinhos vieram na sala da casa dela e testemunharam que Deus curou a vida dela. E eu disse assim, está vendo Deus que curou a Maria que estava na cama há 6 meses? Esse mesmo Deus, Ele tem poder para salvar e perdoar pecados. E eu apresentei o Evangelho da Salvação. Agora, fala gente, é pecado viver isso? Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver o que a gente prega sobre milagre. Nós pastores fazemos séries de sermões de milagre e ficamos reticentes quando falamos de milagre. A gente prega sobre ser cheio do Espírito Santo e fica morrendo de medo de falar do Espírito Santo e dar alguma coisa errada. Negócio estranho. Nós precisamos voltar à verdadeira essência. 1930, Deus usou esse homem, Dawson Trotman. Deus levantou esse homem e colocou no coração dele o processo de evangelização discipuladora, para evangelizar e discipular os marinheiros da época dele. 1933 surge o movimento Navegantes. Todo mundo que já estudou teologia já estudou sobre ele. Algum tempo depois, em 1945, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o que Deus coloca no coração dele? De colocar um discipulador em cada navio. Qual que era o desejo do coração de Deus para a vida dele e para o projeto dele? Era que, chegando ao destino final ou voltando para casa, aqueles marinheiros que estavam dentro do navio, é interessante, né? Não podia pular do navio, né? Tinha que ouvir a palavra, chegasse convertido, voltasse para o seu país convertido. Nesse mesmo contexto, quem surge em 1948? Billy Graham, as grandes cruzadas, e Deus começa a usar Billy Graham no processo de evangelização do mundo. Olha o mapa por onde Billy Graham passou, 185 países, 210 milhões de pessoas foram impactadas pelo Evangelho. Olha aí, gente, eu colori o meu mapa esse dia, tem um negocinho aqui, um negocinho lá em cima, outro no cantinho. Olha o que Billy Graham fez. Mas o que Billy Graham percebe no meio do caminho? Que tinha um furo, tinha um problema. Faltava cuidado personalizado. As pessoas que eram ganhas para Jesus não eram acompanhadas no discipulado. O que ele faz? Ele chama Dawson Trotman, que era especializado na área do discipulado, que colocou um marinheiro, um discipulador dentro de cada navio, e chama ele para ajudar no processo de discipulado. Ou seja, juntando a evangelização com o discipulado. Por isso, evangelização discipuladora. Vida na vida. Esse cara, ele traz para dentro do time um homem que está vivo até hoje, chamado William Moore. William Moore é um velhinho abençoado. Já tive palestra com ele, com a filha dele. E ontem, Esli, essa você não sabe que é fresquinha. E ontem eu descobri que a filha dele é amiga e mora na mesma cidade do filho de um pastor que trabalhou aqui no Brasil, Paulo Stoffer. Alguém lembra de Paulo Stoffer? Pastor Paulo Stoffer. O meu pai teve um chamado ministerial na pregação de Paulo Stoffer.
E quando meu pai, numa noite, disse assim, eu não sei se eu vou para o ministério. Ele recebe no outro dia uma carta do Paulo Stoffer, porque o Espírito Santo já tinha falado com o Paulo Stoffer, para mandar uma carta para o meu pai, dizendo assim, o Senhor te diz, meu irmão, Ele te chama para o ministério, vá. E o meu pai vai para o ministério. E ontem eles me acharam na rede social, sabe por quê? Porque a neta do Paulo Stoffer está estudando com o meu filho nos Estados Unidos. Ó, o Senhor unindo as gerações, o neto do meu pai com a neta de Paulo Stoffer juntos nos Estados Unidos, continuando o processo de evangelização, de discipulado. Eu olho para todos esses homens aí, se a gente prosseguir, olha o Gaiki, dá mais um pulinho. O Gaiki foi que levou meu filho para os Estados Unidos, intérprete de William Moore. Eu olho e me vejo inserido na história, quanta honra. Aí você vê tantos outros que vêm, Rubens Lopes. Eu tinha uma coleção de fitas cassetes de Rubens Lopes, que foi presidente da convenção durante 14 vezes. Esse homem falava de evangelização e de discipulado o tempo todo. E por que nós não estamos vivendo isso do jeito que deveríamos? Não é só eles, não. Eu me lembro do saudoso, morreu recentemente, pastor Oliveira de Araújo. Aliás, nós vamos estar na igreja dele agora. Oliveira de Araújo, nunca me esqueço que num seminário que estava ele e o pastor Sam Tipt pregando, o copo de água estava cheio lá em Belo Horizonte. Ele olha para o copo e diz assim, o copo está cheio, mas os cálices estão vazios. E ali, meu irmão, ali onde o filho chora, a mãe não vê. E ali o Deus tratou da gente. Foi nesse período que a nossa igreja surgiu com amor por evangelismo, amor por missões, amor por vidas. Deus levanta na década de 80 um homem chamado, morreu recentemente, gente, é melhor a gente ficar esperto, que está morrendo todo mundo. Um homem chamado Paul Enchu, que começa a trabalhar na Coreia com pequenos grupos. Muitos de nós fomos impactados por esse homem. Um homem que foi usado por Deus, tremendamente usado por Deus, uma igreja que chegou a 480 mil membros, 400 pastores, 500 missionários, tudo com o quê? Vida na vida, relacionamento discipulador, pequeno grupo multiplicador. Só que acontece um negócio interessante. Década de 90, nós passamos por uma crise, Juerp, Juratel, a gente passou uma loucura. Junto com isso surgem as comunidades. O que acontece quando surgem as comunidades? Na nossa igreja só tinha piano e órgão. Guitarra, baixo, bateria, era tudo do Satanás. Verdade. Na minha igreja. Olha o absurdo que tinha na minha igreja. Na minha igreja, não é na igreja de ninguém, na minha igreja, que meu pai foi o pastor, que meu pai começou lá em casa. Mulher não podia orar no púlpito. Pregar, muito menos. Sabe o que aconteceu no dia que liberou calça comprida para a mulher usar? Eu me levantei e saí da assembleia. Revoltado. Eu era mais santo que o resto. Ô, gente, mas quanta bobeira, quanta coisa que a gente interpretou errado, a gente aprendeu errado e seguimos errando. E quando as comunidades vieram, os cultos tinham uma liturgia diferente. A bateria aceitou Jesus, o baixo aceitou Jesus, se converteu o teclado e todo mundo veio. Eu lembro que eu fui tão impactado com aquilo que eu peguei o órgão da minha igreja. Não podia relar no órgão da igreja. Cuidado, não mexe no órgão da igreja. Quem mexeu no órgão da igreja? Olha o órgão da igreja. Tem que ter ido com o órgão. Eu me enfezei, desculpa a palavra. Eu me enfezei com aquilo. Aluguei uma caçamba, peguei o órgão, coloquei dentro da caçamba e taquei fogo. Eu falei, esse órgão não tem a primazia nessa igreja. Esse é o nosso ídolo. Chega. Chega. Um instrumento não é mais santo do que o Deus que habita no nosso meio, que habita em nós. E ali começou o processo de despertamento da igreja. Deus já estava fazendo algo. Aí o que a gente fez? A gente ficou preocupado com a liturgia. A gente correu atrás da liturgia, a gente plantou as paredes de preta. A parede da minha igreja é preta também, mas você sabe por que a parede é preta? Deixa eu contar, não é que a gente é maçom, não. A parede é preta porque antigamente não tinha filmagem dos cultos. Não tinha transmissão do culto, gente. Vamos parar de ser ignorante, de ficar metendo pau nas pessoas. A parede é preta hoje para não estourar a imagem da câmera, para o ajuste da câmera ficar equilibrado. É por isso que a parede é preta. Não tem nenhuma superstição, não.
Sabe por que o púlpito é de acrílico? Porque você consegue me ver, porque é leve, porque dá para ir para um lado para o outro. E o que isso tem a ver com Bíblia? Nada. Isso desviou a nossa atenção e nós paramos de discipular. Nós esquecemos os projetos de adensamento, nós esquecemos dos NEBs, esquecemos tudo isso. Fomos cuidar de liturgia. E por isso nós enfrentamos uma crise batista no processo de discipulado, de evangelismo 1 a 1, de amor por vidas, de cuidado personalizado. Mas graças a Deus o Senhor tem usado o pastor Pascoal Piragini, tem usado o pastor... que eu estava tentando lembrar o primeiro nome dele, Roberto Silvado. O pastor tem usado, Deus tem usado tantos outros como Fabrício Freitas, Diogo Carvalho. Deus tem levantado uma nova geração para a gente voltar aos verdadeiros princípios da igreja neotestamentária. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu tomei um pouco do tempo do Esli, mas Esli, você terá também o meu tempo, um pouco do meu tempo lá atrás, e eu encerro enquanto o Esli... Quer fazer um intervalo agora, né? Nós vamos ter um intervalozinho rápido, porque eu estou sentindo cheiro de comida, e comida fria não dá legal. Então, nós vamos ter um intervalo rápido, vamos atrasar um pouquinho o almoço, pastor, não tem problema? Vamos atrasar um pouquinho o almoço. Coffee break aqui do lado. Mas antes do intervalo, grave o que eu vou dizer. Não foque em paredes, não foque em estrutura, não foque em eventos. Sabe por quê? As pessoas sempre vão querer mais. Daquilo que você dá, elas vão querer mais eventos, vão querer mais. Então, se elas são insaciáveis, foque no quê? No discipulado, que elas vão querer mais discipulado. Foque no amor, na igreja relacional, que elas vão querer mais relacionamento. E a igreja vai crescer saudável. Senhor, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, ó Pai. E pedimos, Senhor, confirme no coração de cada um aqui a Tua vontade, Senhor. Pai, nós pedimos, nós temos chorado as madrugadas, aviva, Senhor, o nosso estado de São Paulo, aviva, Senhor, o nosso Brasil, aviva, Senhor, a nossa denominação, que nós que somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo de missões, o povo do ensino, que sejamos conhecidos como o povo que é cheio da Tua unção, do Teu Espírito, do amor, que nós possamos, ó Pai, ser conhecidos como um povo que abraça, um povo que abre as casas, um povo que batiza. Os nossos batistérios estão secos, Senhor, então mostra, Senhor, desperta isso nas nossas igrejas, ó Pai, e desperta o nosso coração para vivermos o extraordinário do Senhor nesse tempo, sem abrir mão das Escrituras, sem abrir mão das nossas doutrinas, ó Pai, mas sendo um povo que tem a palavra na mente, mas também tem fogo no coração, tem pregação, mas também tem vida, Senhor, também tem testemunho de vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Bom coffee break para todos, Deus abençoe, até